Olá, tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, mas vamos estar dando uma introdução, adicionando o CS, tá? Então nós vamos agora não só mais aprender sobre HTML sozinho, mas também aprender o CS junto com o HTML. Por quê? Porque nós vem aprendendo HTML e eu tentei mostrar para vocês que faz necessário a gente aprender o CS, tá? O HTML sozinho não é legal, tá? A gente precisa do CS. Então, nada melhor do que trazer o CS e aprender junto com o HTML. Então, vamos utilizar o HTML e o CS, tá? E bora lá. Nessa aula, nós iríamos aprender tudo sobre Align CS, tá? Então, a gente vai utilizar o Align CS, tá? Que é uma das formas de estar estilizando ali os nossos elementos diretamente no HTML, tá? Então, ele é uma das formas, tá? Não, ele não é a única forma, tá? Mas a gente vai começar por ele. Então, nós vamos explorar sua sintaxe, tá? As vantagens e desvantagens de utilizar o Align CS, tá? Nós vamos também ver exemplos práticos para a gente poder entender como aplicar os estilos rapidamente, sem a necessidade, tá, de arquivos externos. E também nós vamos descobrir quando usar o Inline CS e as boas práticas, tá, para manter ali o nosso código organizado e eficiente. Bem, uma introdução aqui rápida, tá? Vamos relembrar aqui o que é HTML. HTML, na nossa primeira aula de HTML, lá quando a gente aprendeu a estrutura básica de uma página web, tá? Eu falei que HTML, ele é uma linguagem de marcação, né? E eu ainda falei para vocês, lembre, gente, quando alguém perguntar para você qual é o HTML, ele é uma linguagem de quê? Ele é uma linguagem de marcação, tá? Então, a gente usa essa linguagem de marcação, que é a linguagem HTML, tá? Para estruturar o quê? O conteúdo de uma página web. Dentro dessa página web, dentro da nossa página web, né, o conteúdo que a gente pode ter lá, pode ter texto, pode ter imagem, pode ter link, enfim, pode ter tudo aquilo que a gente vem aprendendo, tá bom? Bem, e o que é o CS, tá? O CS, gente, é uma linguagem, tá? Usada para estilizar conteúdo HTML. Então, o CS a gente vai usar ele, tá? Para definir cores, fontes, layouts para os nossos elementos dentro da nossa página web. Então, a gente utiliza, tá bom? Essa linguagem CS para estilizar o conteúdo HTML. Por isso, é necessário que se aprenda os dois, tá bom? Bem, falei que o Align CS ele é uma das formas de estilizar os elementos diretamente no HTML, na é verdade? Por quê? Porque, gente, existe, tá? Três formas, tá? De aplicar o CS no HTML. Primeira, né, e é a qual estaremos vendo hoje na aula, é o Inline CSS, tá? Que são o quê? Os estilos são aplicados diretamente dentro de uma tag HTML. A segunda é o internal CSS, tá? Vou escrever aqui que acho que fica melhor de vocês entenderem. Tá? Vou colocar aqui para vocês, aí vocês, caso vocês queiram anotar, tá bom? Vou colocar aqui o primeiro, tá? É o que nós vamos ver hoje, que é o Align CSS, tá? Que a gente utiliza os estilos, eles são aplicados diretamente, gente, dentro das tags HTML, tá bom? O segundo é o internal CSS. Como é que ele funciona, tá? Os estilos, nesse caso, tá? Os estilos, eles são definidos dentro da tag style, tá? Não foque nisso agora, a gente vai aprender, tá? Só eu quero deixar claro que isso aqui vai ficar onde? No cabeçalho do documento, tá? Para quem... Peraí, deixa eu
colocar assim, né? Fica melhor, tá? Então, o internal, gente, os estilos dele são definidos dentro da tag style, tá? Apesar do nosso documento. Quem aprendeu a estrutura básica de uma página web sabe aonde fica o cabeçalho e sabe aonde fica o corpo de uma página web, né? Então, é dentro do cabeçalho que vai ficar. Não se preocupe com isso, nós vamos chegar nele, tá? No momento, se preocupa com a primeira forma. Vamos aprender a primeira, depois a segunda, depois a terceira, tá? Bem, como eu disse, existe então a terceira forma, tá? Que é o quê? A external CSS, tá? E são o quê? São estilos criados em um arquivo separado, que aí vai ter a extensão, tá, gente? Ponto .css. E vinculado ao HTML. Eu vou quebrar, tá, gente, a linha. Era só para eu poder escrever, sem perder o raciocínio. Pronto, tá? São estilos criados em um arquivo separado. Então, você vai ter lá um arquivo, que você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, um arquivo chamado estilo, ponto, a extensão dele é o quê? CSS. E aí você vai pegar esse arquivo, tá? E você vai estar vinculando o seu arquivo HTML. Não se preocupe, porque a gente vai chegar nele, tá? Então, bora lá. Tá? Nessa aula, lembra? Nessa aula nós vamos focar em quem? Align CS, tá? Então, bora lá. O que é o Align CS? Se você prestou atenção no que eu falei, você já entendeu que o Align CS você vai aplicar os estilos diretamente dentro de uma tag HTML, tá? Então, a gente vai usar o atributo style, tá? E a gente vai estar atribuindo, né? Vai estar estilizando diretamente dentro da nossa tag, dentro no HTML, tá? E isso ele é útil para quê, gente? Ele é útil para estilizar elementos, tá? Específicos, sem afetar o quê? Outros elementos da página. Só que a gente vai ver que ele tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Primeira coisa, vamos entender a sua sintaxe, tá? Porque eu acho que a partir do momento que você colocar na sua cabeça a sintaxe, gente, não importa o que você tenha que fazer, você vai conseguir fazer porque você sabe a sintaxe das coisas, tá? Então, bora lá. Ó, a sintaxe, você vai ter o quê? Uma tag name, que é o quê? A tag que você quer estar, vai estar utilizando lá na sua página web, tá? Você vai estar colocando ali o seu elemento. Pode ser um parágrafo, pode ser um cabeçalho, pode ser uma imagem, importa a tag, tá? Então, você vai ter aqui a sua tag, tá? Pode ser qualquer um. Posso ter aqui um H1 e essa é minha tag, tá? Então, a tag. E aí, você vai utilizar o quê? O style, tá? Você vai utilizar o atributo style, que você vai estar atribuindo para dentro dele o quê? A propriedade que você quer estar estilizando, tá? No seu elemento. E qual é o valor dele, tá bom? Não entendi, Jéssica. Vamos dar um exemplo. Suponhamos, um exemplo bem básico aqui, gente. Não vamos estar utilizando nada aqui, tá? Só pensar. No momento a gente só está pensando, depois a gente vai para a prática, tá? Eu tenho um elemento de parágrafo, tá? Então eu tenho uma tag P, tá? A tag P não é assim? Então nós temos aqui tag P, que é o quê? O nosso tag name, tá? Então eu tenho aqui nossa tag. Suponhamos que eu quero deixar esse texto aqui esse texto, eu quero dizer que ele é, sei lá, azul. Azul, uma cor simples, tá? Um azulzinho. O que eu vou fazer? Aqui diz que eu tenho que chamar quem? O atributo style, tá? E aí eu tenho que dizer para ele qual é a propriedade que eu quero estar estilizando dentro da minha tag, dentro do meu elemento, dentro do meu parágrafo. Eu quero mudar cor da letra. Se eu quero mudar a cor da letra, então eu vou estar utilizando a propriedade color, tá? Então, color,
O HTML, tá? A estrutura HTML, ele vai entender, olha, você está utilizando aqui o CS para estar estilizando a letra, tá? Parágrafo aqui, então, eu quero a letra, colo, com o valor, quero, flui, tá? E isso tornaria o mesmo texto que a gente vai ver daqui a pouco em azul, tá? Então, esse texto aqui ficaria em azul. Então, esse texto é azul, estaria imprimido lá aqui no nosso navegador, ele em azul, tá? Então, aprender a sintaxe, gente, é o caminho para entender como utilizá-la, tá? Então, é sempre importante você saber sintaxe. Se você gravar isso aqui, você vai saber atribuir, estilizar os seus elementos HTML, tá bom? Página web. Bora lá. Eu acho muito importante, antes de nós começar a praticar, a gente saber quais são as vantagens e as desvantagens do Align CS, tá? Vamos começar pelas vantagens, né? Vamos falar das vantagens deles, tá? Vantagem é que ele tem o quê? Prioridade alta, tá? Ele tem, quando eu falo, gente, que ele tem a prioridade alta, eu quero dizer que o Align CSS, ele tem maior prioridade que, por exemplo, o internal CSS, que o external CSS, tá? Então, entre o que está no internal e está no external, o Align CSS, ele vai ter prioridade, tá? Se ele estiver sendo estilizado, você estiver utilizando o Align para estilizar um elemento HTML na sua página, tá bom? Ele vai ter prioridade, ele vai ter a prioridade mais alta. Não importa se você está modificando ele no internal ou no external. Esse aqui tem a prioridade mais alta. Então, esse aqui vai ser chamado primeiro, tá? Bem, ok. Qual é a segunda vantagem? Ele é rápido e direto, gente. Então, eu diria que ele é ideal para estilos únicos e específicos, tá? Tipo, algo que a gente só vai usar naquele lugar, não vai usar em outro lugar, e que a gente tenha certeza disso, porque a gente já tem que começar a criar a prática assim, gente. Não é legal fazer repetição de código, tá? Porque você tem que pensar no futuro. Tem que você está aprendendo agora, mas vamos tentar pensar no futuro. Imagina que eu estou utilizando o mesmo código em vários locais da minha aplicação, tá? E aí o que acontece? Lá na frente eu tive que mudar, por exemplo, eu tô colocando, eu tenho vários parágrafos, tá? Vamos colocar parágrafo. Tenho vários parágrafos em várias páginas que eu estilizo ela com cor azul, tá? É um exemplo. E aí eu tô replicando esse aqui, ó, eu tô replicando esse código em vários parágrafos. Só que aí, chega lá na frente, alguém chega e fala: Ah, não quero mais que seja azul. Eu quero que seja vermelho. Você vai ter que sair procurando todos os parágrafos que estão em azul e sair modificando esse blue para red em todos eles. Entendeu? Não era melhor isso aqui estar em um único lugar relacionado aos parágrafos, e aí eu ir só naquele lugar lá e fazer em um único lugar eu trocar e ele modificar em todos os outros, melhor, na verdade. A gente vai ganhar tempo, vamos ser eficientes e não vamos estar quebrando cabeça, tendo que procurar aonde está esses parágrafos, aonde está sendo estilizado cada um deles e sair modificando. Então, a gente já vai estar em um certo, só em um local, tá bom? Então, pense comigo. O Align, tá? Ele tem sim a vantagem de ser rápido e direto, porque eu posso utilizar ele, se eu estiver só usando esse negócio em um único lugar, utilizando esse estilo, vai ser aplicado só aqui, eu posso utilizar o Align, tá bom? Por quê? Porque só ali, não há necessidade, não vai ter necessidade de ser aplicado em outro lugar. Rápido e direto. Ah, vou usar em mais de um lugar, já não é mais legal usar o Align, tá? Ele é fácil de testar? Ele é fácil de testar, gente, porque ele permite que a gente ajuste ali rapidamente, tá? Sem alterar outros arquivos. Então, para a gente fazer teste, é legal a gente
gente a utilizar o inline, porque a gente rapidamente a gente faz o teste, não, isso aqui mesmo, e aí depois a gente pode sair colocando ele onde ele deve ficar. Então, tem essa vantagem. Desvantagem, embora eu já falei uma, né? Mas vamos repetir aqui. A dificuldade de manutenção. Foi o que eu falei, gente, tá? Os estilos repetidos, gente, em várias tags, tornam o código o quê? Difícil de gerenciar, tá bom? E eu dei o exemplo. Imagina, você vai ter que sair procurando onde é que tá todos eles e sair modificando um por um. Quanto tempo vai levar? Imagina, se você tem que modificar 500 parágrafos. Você vai levar o dia quase todo só para modificar a cor do parágrafo, sabe? Não é legal, tá? E ainda por cima você vai se aborrecer, mas você tem que ficar procurando 500 parágrafos durante um dia para ficar mudando um estilo de uma cor. É muito cansativo, muito estressante e não tem nenhum tipo de vantagem aí, entendeu? Não é legal você gastar o seu dia quase todo só para mudar uma cor de um parágrafo, entendeu? Quer dizer, sua tarefa não vai progredir, entendeu? Você não vai ter um dia produtivo, entendeu? E aí você acabar o seu dia o quê? Frustrado, angustiado, triste, porque você gastou muito tempo para poder resolver um problema, sendo que com uma única linha de código você era capaz de ter resolvido todo o seu problema, tá bom? Se você não tivesse utilizado o Align CSS, tá? Então, eu já estou mostrando aqui a desvantagem dele. Então, utilize ele se você tiver certeza que você não vai estar replicando o código. Gente, isso não é só para o CS, tá? Isso é para a nossa vida como programador. Se você vai replicar código, então cria algo que você só vai ter que chamar ele. Você vai chamar ele vai estar em um lugar e você chame ele em outro lugar. Por exemplo, no Python, né? Eu ensino Python aqui para vocês. Aquele negócio vai ficar repetindo durante o meu código, o que eu vou criar? Vou criar uma função. E aí eu chamo o quê? Aquela função, tá? Se em algum momento aquilo mudar, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função e modifico lá. E quando eu modificar lá, ele vai mudar em todo lugar que está sendo chamado aquela minha função. Tá vendo? Isso chama o quê? Que eu refatorei meu código. No lugar de ter repetição de código, eu refatorei, colocando ele em um único lugar, e aí eu posso estar chamando ele, tá? Eu gosto dessas dicas, gente, porque isso vai abrindo nossos olhos, entendeu? É lógico que a gente vai cometer erros, gente, a gente vai sempre estar cometendo os erros, aí a gente vai melhorando com o passar do tempo, entendeu? Mas é legal a gente já conseguir ver, entendeu? Que se está tendo repetição, não é legal. Então, coloque ele em um lugar só, tá? Que a gente chama de global. Então, você vai chamar ele globalmente, entendeu? Então, você vai estar utilizando ele em qualquer outro lugar, tá? Bem, a segunda desvantagem é que ele não é reutilizável, tá? Então, estilos não podem ser reaproveitados em outros elementos, tá? Eu não posso estar reutilizando ele, que é o que entra de novo, gente. Por quê? Porque eu tenho que ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, não é legal, tá bom? O legal é que ele esteja em um único local e eu só chame ele, entendeu? E aí eu posso chamar ele em vários lugares, mas se eu precisar modificar, eu só vou modificar em um único lugar. Olha, novamente, gente, estamos batendo sempre no mesmo lugar, entendeu? O legal é que ele estivesse em um único local e a gente só tivesse que chamar ele. Bem, tá bom. E aí, lógico, que com isso ele traz o quê? Maior desvantagem, gente. Poluição no HTML. Por quê? A gente vai ter mistura de conteúdo e estilo, o que não é considerado uma boa prática, tá? Então a gente já viu aqui que tem sim desvantagem, mas ele tem sim, gente, a sua vantagem, tá? E a gente tem que aprender ele, tá? Temos que aprender. E é por isso que a gente vai passar por ele, porque ele é o primeiro, então nós vamos ver ele, tá? Eu quero falar sobre algumas propriedades CSS, tá? Que são comuns que a gente usa no Align CSS, tá? Então vamos ver aqui algumas propriedades. Deixa a gente colocar em prática, tá? Eu acho que às vezes eu vejo que os alunos eles têm dificuldade porque eles não entendem o que cada coisa significa, tá? Então, primeiro eu vou dizer quais são e o que eles significam. E o melhor, eu vou escrever junto com vocês. Então, gente, escreva, tá? Ah, Jéssica, essa aula vai ser longa? Essa aula vai ser longa. Porque eu preferi, gente, fazer uma aula só sobre Align CSS, tá? Pra gente não ficar dividindo as coisas e quebrando o pensamento, né? Então, uma aula só sobre isso. Então, a gente vai realmente não só entender, não só
a teoria, tá? Eu não estou falando aqui a teoria, a gente vai ter a prática, a gente vai praticar, a gente vai ver as coisas funcionando, tá? Mas vai ser longa a aula, tá? Então, bora lá. A gente vai falar sobre cores, tá? Então, nós temos as propriedades, tá? Tanto para cores e fontes. São comuns a gente usar no Align CSS, tá? Eles, tá? A gente tem o colo, a gente viu aqui, né, que eu coloquei aqui a propriedade colo e atribuí o seu, e disse que o valor dele seria azul, tá? Então, colo, gente, ele vai definir o quê? Ele define a cor do texto, tá? Então, grava na sua cabeça, eu quero mudar o texto de algum elemento HTML. Se eu quero mudar o texto, eu vou estar utilizando a propriedade colo, tá? Grava também esse nome, gente, propriedade, tá? Propriedade é uma coisa, atributo é outro, tá? Então, a propriedade colo, ele define a cor do texto, tá? Bem, e aí tem um famoso que a gente usa muito, que é o quê? O background color. Background color, tá? O background color, gente, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai definir, ele vai definir a cor de fundo, tá? Então, o color define a cor do texto e o break color, ele define a cor de fundo, tá? Bem, a gente tem o fonte, tá? Que a gente vai estar definindo o texto, tá? Então, a gente vai definir a fonte do texto. O próximo que a gente tem é o font size. Não se preocupe, a gente vai ver eles, tá, gente? Aqui a gente tá, o font size a gente vai definir o tamanho, tamanho da fonte, tá? A gente também pode estar trabalhando, tá, com o layout e espaçamento. E aí vamos ver aqui alguns, tá? A gente tem a propriedade margem, tá? Que a gente vai estar definindo as margens externas, tá? Então, são os valores externos, tá? Então, a margem externa. E aí, a gente também tem o que a gente usa muito, que é o pad, tá? E a gente vai estar definindo o quê? O espaçamento interno. Então, um é para a margem externa e um é para criar espaçamento interno, tá? A gente vai ver isso aqui também. A gente também tem um que acho que vocês viram eu utilizando, né? Que é tanto o índice como o. Mas que é para definir o quê? Aqui a gente vai definir a largura, tá? Lembra, o primeiro, largura, e o segundo é altura, tá? A largura e a altura. Altura. Agora, o próximo. Temos a propriedade text aí, que é o quê? A gente vai alinhar o texto. E aí, gente, que vem aqui, a gente pode alinhar o texto tanto para o lado esquerdo, tá? Então, esquerda, direita, direita, centro, tá? E a gente vai aprender também, tá? Bem, outra propriedade CSS que é comum a gente usar no Align CS, tá? São as bordas. Então, vamos ver aqui, tá? O borda que a gente vai estar definindo as bordas. Então, a gente pode passar para ele qual é a largura dessa borda, tá? O estilo dele e a cor. E a gente vai ver isso também, tá? Bem, o outro que a gente pode estar. O próximo que você pode estar fazendo é o quê? Criar também uma borda, tá? Border radius. Radius. Que é o quê? Fazer o quê? Arredondada, tá? Criar uma borda arredondada. Aqui, ó. Arredondada, arredondando as bordas, tá? Então, esse aqui ele vai arredondar as bordas.
Eu acho que assim fica melhor para vocês, né? Acho que é isso aqui que vocês têm que ter escrito aí. Então, gente, né? Espero que vocês tenham escrito, tá? O que eu escrevi aqui para vocês irem relembrando, tá? Porque, querendo ou não, demora a gente gravar as coisas na cabeça, né? Então, como a gente tá aprendendo, né? Não é tudo que a gente vai estar conseguindo lembrar. Uns aqui é fácil, por exemplo, eu acredito que o colo você já está aí na cabeça de vocês. Isso aqui vai mudar o texto, e isso aqui muda o texto de fundo, tá? Já os demais, que talvez você use menos, que você ainda não está usando, é, você esqueça, tá? Bem, dito isso, eu vou para a aula de hoje, tá? Bora lá. Né? Espero que vocês tenham tido paciência, porque eu sei que alunos não gostam muito da parte de teoria e blá blá blá, mas eu não posso, gente, só trazer a prática se eu não explicar as coisas, tá? Senão vocês não vão conseguir compreender, não vão entender, não vai adiantar em nada, tá? Eu tento, gente, trazer as coisas de uma forma clara e que vocês entendam, entendeu? Que vocês não fiquem tendo dificuldade. Então, bora lá. Bem, o que eu fiz, gente? Mesmo pasta lá que a gente está criando nossos arquivos HTML, eu criei aqui uma pasta chamada aula CSS, tá? E eu criei um arquivo chamado align CSS. E desse arquivo, não, dentro dessa pasta align CSS, eu criei um arquivo chamado index.html, tá? E é dentro dele que a gente vai criar aqui nossa página web. Então, eu vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele já traz aqui para mim o quê? A estrutura básica de uma página web, tá? Então, essa aqui, vou fazer assim, essa aqui é a estrutura básica de uma página web, que é a nossa primeira aula de HTML. Então, quem não assistiu essa aula ou que olha para essa estrutura e não entende o que é isso, eu aconselho você ver essa aula. Por quê? Porque eu passei por cada linha, tá bom? Eu expliquei cada tag, cada elemento, tá bom? Eu expliquei o que vai no, no nosso cabeçalho e o que vai na cabeça, né, da nossa página web e o que vai no corpo, tá? Bem, dito isso, também nessa aula eu indiquei algumas extensões que eu acho útil. Por exemplo, é legal a gente ter que ficar escrevendo linha por linha? Ia ser legal. Melhor a gente chegar e já trazer isso aqui pronto? Vai facilitar o nosso dia. E nós, programadores, eles têm que procurar coisas que facilitam o nosso dia a dia, entendeu? Que a gente ganhe tempo, entendeu? Para que a gente possa estar fazendo a nossa tarefa. Por quê? Porque a vida de programador, gente, é resolver bug. Você já vai gastar muito tempo tentando resolver os bugs. Imagina se você tiver que passar o seu tempo, gastando o seu tempo digitando a estrutura básica de uma página web, sendo que você já pode trazer isso aqui automaticamente. Imagina você ter que escrever o parágrafo, né, entre colocar aqui o sinal, o menor e o maior, dentro do P, o menor e o maior, a barra invertida. Isso aqui, sendo que já tem uma extensão que você vai clicar aqui, a coisa, apertar Enter, ele já vai trazer para você a tag, o elemento P, né? E agora você só tem que fazer o que você tem que fazer nele. Então, eu acredito que é útil ter as extensões. E eu dou lá algumas dicas de extensões que eu uso, né? Bem, dito isso, vamos para a aula de hoje. Vou mudar aqui, vou colocar PTBR, tá? Então, eu estou definindo o idioma da página como português do Brasil. Eu vou mudar aqui o nosso título, tá? Para a aula de hoje, que é Align CSS. Eu vou lá dentro da nossa pasta, aula CSS, dentro da nossa pasta Align CSS, e eu vou estar o quê? Somente clicando aqui no nosso arquivo index.html e ele já abriu aqui, tá? Então, eu posso ver que a única coisa que eu tenho aqui é o título, que tá Align CSS, porque foi a única coisa que eu defini aqui, que foi o título. O corpo nós não tem nada. Por quê? Porque a gente não colocou nada ainda no corpo da estrutura básica da nossa página web, tá? Bem, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Eu vou utilizar aqui o style. Então, a gente vai criar um estilo do nosso próprio elemento, tá bom? Do elemento HTML. Então, eu vou colocar style. E a gente tem que colocar o quê? Propriedade. Eu vou colocar aqui, eu quero colocar uma borda, tá?
E aí eu vou colocar o quê? Ó, presta lá, atenção. Um, aqui é a parte de borda. Vamos lá, na nossa colinha. Nós temos aqui, tá, a borda, que eu quero definir as bordas. Eu quero colocar o quê? A largura dessa borda. Então eu vou colocar que ela vai ter, vai ser 2 pixels, tá? Colocar um pixel. Ele vai ser de 1 pixel. O estilo dela, eu vou dizer que é solid, tá? E eu vou dizer que a cor é red, tá? Vermelho. Bem, a gente pode ver que o corpo da nossa estrutura básica HTML, ele está ocupando, tá? Todo a largura da nossa página. Veja assim que ele tem aqui espaçamento, aqui ó, na esquerda, como na direita, como em cima, e com certeza vai ter embaixo, né? Vamos já suponhar que vai ter. Pensa só comigo, ele já tem espaçamento aqui. E aí, isso são o quê? Imagem do nosso corpo, da nossa página web. E aí eu quero utilizar aqui a margem. Eu não tenho aqui a parte de margem que vai definir a margem externa. Eu quero tirar essa margem externa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, tá? Lembre, gente, ainda dentro, tá? Da aspa dupla, aqui dentro, vou escrever merge e eu vou dizer que é de 0 pixel. Olha só, que legal. Agora não tem mais margem. Tirei as margens. Na aula passada, a gente fez um projetozinho e eu falei para vocês que tinha ali aquelas margens, porque já era, que já vem, já está aquelas margens, que a gente com o CSS a gente conseguiria tirar. Então agora eu estou mostrando para vocês como é que a gente poderia tirar, tá? Bem, bora lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar as margens. Então tá aqui a margem, tá? O que eu vou fazer agora, tá? Bora lá, tá? Esse aqui, vamos lá, gente. Aqui é o início do corpo da nossa página, tá? Eu tô adicionando uma borda, tá? Vermelha, de 1 pixel, tá? Ao redor de toda a nossa página, tá? E um espaçamento que eu vou estar colocando aqui de 5 pixels. Na verdade, eu vou deixar isso aqui para colocar depois, porque senão agora vocês não vão conseguir ver, porque eu não tenho os elementos ali dentro, tá? Mas a gente já vai trabalhar com o pad, tá? Que o pad é o quê? A gente vai definir o espaçamento interno. Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa div, tá? A gente vai chamar que o nosso elemento, a nossa tag div. E eu falei para vocês na aula de div, tá? Onde a gente aprendeu div, que a div, tá? A gente cria o quê? Uma divisão do nosso bloco, tá? E eu falei que a nossa div, ele ocupa, ele é um elemento de bloco, e eu falei que ele ocupa todo o espaçamento, toda a largura da nossa página, não é verdade? Foi isso que eu falei? E aí eu quero ver isso aqui. Como é que eu vou ver isso? Eu vou vir aqui, vou utilizar o style, tá? Vou colocar uma borda também. E eu vou colocar uma borda de 2 pixels. Vou colocar que ele é solid. Dele, eu vou colocar branco. Vou colocar preto, tá? Olha só, tá um por cima do outro. Como assim? Vamos lá, vamos colocar conteúdo, vamos começar a enxergar as coisas. Vamos tentar entender. Vamos lá, vamos tentar ver, enxergar as coisas, tá? Mas a gente pode ver que é verdade, olha. Ele ocupa toda a largura, todo o espaço, toda a largura da nossa página web, tá? E aí o que ele faz? Ele pula uma linha. A gente já aprendeu sobre a div. Tá bom? Vou colocar aqui o H1, tá? E eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo.
Bem-vinda, né? Ao Highline CS. A gente pode ver, tá ocupando realmente toda a laguna, né? Então, ele é um elemento de rock, ele ocupa toda a laguna e ele dá aqui, ele tem aqui sua quebra de linha. Bom, o que eu vou fazer? Que eu vou colocar agora aquele pad, tá? Que eu ia colocar aqui dentro. O pad ele faz o quê? Ele define o espaçamento interno, tá? O espaçamento interno, não externo. Externo é a margem, é interno, tá? Eu vou colocar de 5 pixels. Olha só, agora sim. Ó, quando eu quiser trabalhar aqui fora, gente, ó, externo, eu vou utilizar Mesh, tá? Para trabalhar com a margem. Quando eu quiser na parte interna, eu utilizo o pad. Ok. Eu colocando ele assim, gente, a gente está trabalhando e vai aprender. Se eu colocar ele assim, ó, 5 pixels aqui, eu estou dizendo que em cima, direito, embaixo e na esquerda, ele vai ter um espaçamento de 5 pixels ambos os lados, tá? Cima, baixo, direita e esquerda, tá? Então tá bom. Vamos só entender isso por enquanto. Bem, a gente pode ver que a nossa div, essa é a nossa div, ó, esse aqui é o nosso corpo da nossa página, tá? Olha lá. Corpo da nossa página, e essa aqui é uma div que a gente utiliza para criar uma divisão, que é um bloco. Ele vai ocupar todo o espaçamento. Então, agora, ele tem aqui, ele não está ocupando todo, porque eu coloquei aqui um espaçamento no corpo da nossa página, tá? Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma cor de fundo, tá? Então, eu vou vir aqui e vou utilizar o que? O background color. Eu falei que o background color, a gente vai estar definindo a cor de fundo, na verdade? E aí, eu vou vir aqui. Queria uma corzinha bem clarinha. Vou colocar aqui esse dark gray aqui, tá? Vou salvar e vou rodar, tá? Vou puxar aqui para cá para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, tá? Então, dentro da nossa div, tá? Além da borda, agora eu atribuí uma cor de fundo, tá? Então, o que eu fiz até o momento? Eu criei uma divisão de bloco, tá? Com uma cor cinza no fundo, tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu também quero colocar um espaçamento interno, tá? Não externo, interno. Se eu quero colocar um espaçamento interno, eu vou colocar quem? Diz o quê? O pad, tá? E agora eu vou dizer que é de 20 pixels. Olha só. Agora nós temos aqui um espaçamento de 20 pixels. Em cima, embaixo, direita e esquerda, tá? Só que não é só isso que eu quero, tá? Além da borda que eu coloquei aqui de 2 pixels, tá? Eu quero que ele tenha, que os cantos dele aqui seja arredondado. E aí tem o carinha que faz isso. Não é esse aqui que eu falei que ele arredonda as bordas? Então, esse carinha que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar board, rádio, e eu vou dizer que é de 10 pixels. E olha só, ele arredondou. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui um pouquinho, gente, esse código aqui, para vocês poderem visualizar aí. Tá? Isso aqui, vou quebrar aqui, pronto. Isso aqui é a div que a gente tá utilizando, tá? E essa é a estilização que a gente tá aplicando no próprio HTML, que é o elemento div, tá? E esse aqui é a estilização que a gente tá aplicando diretamente no corpo da nossa página. Bem, nós temos aqui o nosso H1. Vamos também estilizar ele. Nós podemos estilizar o H1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou mostrar aqui o nosso H1. O nosso H1 está aqui do lado esquerdo. Eu quero centralizar ele, tá? Quero fazer algumas mudanças. O que eu vou fazer? A gente vai utilizar o style, tá?
Nós chamamos atributo style e agora a gente tem que ver qual é a propriedade que a gente quer fazer. Bem, eu vou fazer assim, eu vou mudar a cor do texto, vou colocar aqui color. E eu vou ver aqui uma cor para eu colocar para a cor do... Vou colocar esse vermelho aqui, meio marronzado aqui, esse bronze. Esse marronzinho aqui. Bora ver? Pronto. O que eu vou fazer também? Vou utilizar o Text Align. Align, tá? O teste Align. O que o teste Align faz? Bora lá, vamos ver, gente. Não coloquei o teste Align aqui? Não coloquei o teste Align aqui, mas eu vou explicar para vocês o que o teste Align faz. E aí vocês colocam ele lá, tá? Vamos lá, deixa eu utilizar aqui. O Text Align, gente, eu vou estar dizendo para ele. Eu achei que, gente, que eu tinha colocado. Deixa eu ver aqui. Ah, coloquei sim aqui, ó. Acho que, ó. Text Align. Ele alinha o texto esquerda, direita e centro, tá? E eu quero centralizar ele. Então, bora lá. Text Align, eu vou dizer que é no center, tá? Vou centralizar esse texto. E agora eu posso ver que o texto ele está centralizado. Bem, o que eu vou fazer também? Deixa eu quebrar aqui a linha. Eu vou criar agora um parágrafo, tá? Então, P de parágrafo. E aí, eu vou lá no nosso Lore Ipsum, que a gente já aprendeu na aula passada, que a gente utiliza o Lore Ipsum para quê? Criar aqui o texto, né, fictícios nosso, né? A gente não precisa estar aí escrevendo. Então, a gente utiliza ele aí para fazer nossos testes, para a gente poder ver como é que vai ficar as coisas. Então, é assim que tá ficando, tá? Bem, o que eu vou fazer? Também está aqui estilizando ele, tá? Eu vou dizer que a propriedade que eu quero fazer, tá estilizando dentro do nosso parágrafo é o font family. E bora lá, eu falei que o font family ele faz o quê? Então, você vai lá na colinha, gente. Font family, font family. Ele define a fonte do texto. E eu vou dizer então que o nosso font family ele vai ser Arial, tá? Sans. Então, eu vou utilizar esse aqui, ó. Arial Helvetica Sans Serif, tá? Quer dizer, gente, se ele não encontrar o Arial, ele vai tentar achar esse, tá? Senão, ele vai. O que ele achar, ele aplica, tá? Pronto. Aqui. Tá aplicado. Funcionou. E aí, eu vou utilizar também o font size de 16 pixels. Vou colocar aqui 20. Ficou muito grande, né? Vou colocar 14 pixels, senão vai ficar. O 16 realmente tá melhor. Vou colocar 16 pixels. Pronto, tá? Então, bora lá, vamos explicar, tá? O que a gente fez? A gente criou aqui o nosso parágrafo, tá? Aqui o Pzinho aqui, a tag P. E aí, a gente fez o quê, tá? O parágrafo do nosso texto, ele vai ter uma fonte que vai ser Arial, tá? Ou ele vai ser sans serif, tá? Se o quê? Se o Arial não estiver disponível. Ou se também o Helvetica também não estiver disponível, tá? Então, caso esses dois não estejam disponíveis, é esse aqui que vai entrar, tá? O tamanho da nossa fonte, aqui o tamanho, tá? Da nossa letra aqui da nossa fonte, a gente tá dizendo que ele vai ter o quê? 16 pixels, tá? Então, bem simples, acho que deu para entender aí, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sair da div. Vamos sair da div e vamos quebrar a linha, tá? Então, eu vou quebrar aqui a linha para o quê? Para que a gente tenha aqui dois espaçamentos, tá? BR, BR. Quebrar a linha. Tá? Então, a gente pode ver que a gente quebrou a linha aqui, ó. E lembre, essa primeira linha aqui é a borda que a gente criou no corpo da nossa página web, tá?
Esse daqui é da nossa div. Então, bora lá. Agora eu quero colocar elemento aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela. A gente já aprendeu tabela, tá? Então, não é nada novo. É o que a gente já viu, só que a gente está estilizando. A gente está aprendendo a colocar estilo diretamente nas nossas tags, dentro das nossas tags HTML. Tá? É isso que a gente está fazendo. Então, a gente vai criar aqui uma tabela. Vou colocar aqui o cabeçalho e eu vou colocar aqui o nome. Vou colocar aqui idade. Vou criar outra linha para nossa tabela. Vou criar agora uma célula para nossa tabela. Vou colocar aqui Jéssica. Vou criar outra célula. E eu vou colocar aqui 25. Vamos lá. Essa é a nossa tabela. Nossa, Jéssica, tá legal, não estou conseguindo ver. Porque agora a gente precisa de quem? Nós precisamos estilizar ele. Então, por isso que eu sempre falei que o CSS, ele era importante. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou chamar nosso atributo style, e eu vou dizer que a gente vai utilizar o quê? A propriedade width, que é a largura. Eu vou dizer que eu quero criar uma tabela que ele ocupa toda a largura da nossa tela, tá? Então, eu vou colocar aqui de 100%, tá? Eu quero que ele ocupa 100% da largura, tá? 100% da largura da nossa tela, tá? Lembrando que ele só não vai ocupar 100%, 100%, porque nós temos aqui um pad que a gente colocou interno, tá? De 5 pixels. Mas ele está ocupando todo o espaçamento, tá? Toda a largura da nossa tela. E aí eu quero fazer uma coisa, eu quero também colocar uma borda. Eu vou colocar aqui, borda. Vou utilizar esse collapse, tá? E eu vou colocar aqui uma borda collapse para quê? Para poder melhorar o quê? A aparência da nossa tabela. Vamos ver como é que vai ficar? Opa, tem alguma coisa aqui dando erro. Ah, porque eu não coloquei aqui collapse, gente. Falei, mas não coloquei collapse. Mas vocês não estão vendo direitozinho. Bora lá. Vamos lá aqui, tá? Então, bora lá. O que eu fiz aqui nessa primeira linha aqui? Deixa eu colocar sempre, né? Pra vocês verem, tá? Eu criei, tá? Uma tabela, tá? Que ele ocupa 100%, tá? Ele vai ocupar toda a largura da nossa tela. E a gente colocou aqui uma borda, tá? Collapse. Pra quê? Pra melhorar a aparência. O que eu vou vir aqui? Vou vir aqui no TR, tá? E eu vou colocar uma cor de fundo. Style. E a gente aprendeu que o background color, eu consigo colocar uma cor de fundo, tá? Eu vou colocar jogo da velha, F2, F2, F2. Então, nós podemos ver que agora já tem uma corzinha aqui. Cabeçalho, tá? Aqui no cabeçalho, o que eu vou... No nome, eu vou fazer o quê? Vou utilizar ele também. Vou colocar um style, vou colocar um pad, tá? De 10 pixels. Lembrem, se eu colocar assim, ele vai colocar o espaçamento em cima e embaixo e do lado de 10 pixels. Vamos ver? Pode ver que foi colocado. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borda, tá? E a gente já viu que a borda, a gente coloca o quê? A gente diz qual é a largura dela, de 1 pixel. O tipo, né, que vai ter solid. E a cor. A cor eu vou colocar TT. Então, agora, a gente já consegue ver aqui a coluna nome. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. E agora vocês observam. Olha só o que eu estou fazendo. Repetição de código. O que eu falei? Ctrl C, Ctrl V. Olha aqui, eu utilizando Ctrl C, Ctrl V.
já não é legal. Então, né, vamos aí ver. Isso aqui já não é legal. Isso aqui era bom que estivesse em um outro local e aí eu só tivesse que chamar ele, tá? Por quê? Porque se eu tiver que modificar em algum momento, eu modifique ele em um único só lugar. Aqui eu já vou ter que, se eu tiver que modificar, vou ter que modificar aqui em cima e aqui embaixo. Então, pronto, aqui está estilizado. O que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Deixa eu explicar, né? Porque às vezes tem gente que ainda não entendeu. Aqui eu criei uma célula, tá? Com o nome Jéssica. Eu criei uma borda. Aqui é a nossa borda. Uma borda cinza, tá? E eu coloquei um espaçamento interno de 10 pixels, tá? E o que eu vou fazer? Não vou repetir, tá? Porque isso aqui eu fiz também, eu coloquei aqui por debaixo. E aí o que eu vou fazer, ó? Ctrl C, Ctrl V, gente, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer a mesma coisa por debaixo. E aí eu vou fazer a mesma coisa pro outro de baixo. Olha só, não é legal, tá vendo? Já estamos já vendo aqui que não tá ficando legal esse negócio de Ctrl C, Ctrl V, tá? O que eu vou fazer aqui que tem de diferente só? Aqui eu vou colocar um text align, tá? É text align center. Porque eu quero centralizar o nome e a idade, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar também aqui um text align center, tá? Pronto. E agora tá bonitinho. Então, pronto. Nós temos aqui a nossa tabela. O que eu vou fazer? Vou dar aqui um BR, outro BR, para quebrar duas linhas. E eu posso ver que quebrou aqui a linha, tá? Agora a gente vai trabalhar com imagem. Já viu, gente? Tá? Então, vai ser o nosso último exemplo, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem que é, que eu peguei da internet, tá? Vou colocar aqui no mesmo local onde está o Align CSS, tá? Na verdade, eu vou melhorar isso aqui, né? Vou criar aqui a pasta Images, que vocês já vão pegando, gente, a mania de fazer as coisas corretamente, né? As imagens, basicamente, ela vai ter uma pasta chamada Images, tá? Onde vai estar as imagens que você vai estar utilizando ali na sua aplicação, tá? Então, essa é a imagem que eu vou estar utilizando na minha aplicação. Então, eu vou vir aqui, vou pegar só o caminho. Vou dar ponto, barra, images, e aí é a imagem.jpg, tá? É o nome da imagem e a extensão dela, tá? Você tem que passar aqui. Imagem, imagem. Aqui é a descrição, né? A gente já falou sobre isso nas aulas de imagem, tá? Meu, o que eu vou fazer? Eu vou estilizar ele também. Deixa eu coisar aqui. Vou colocar aqui um style, tá? E eu vou dizer que eu quero colocar uma body height. E aí eu vou vir aqui, vamos lá, vamos lembrar o body height, o que que ele faz? Ele arredonda as bordas, tá? Na verdade, deixa eu mostrar ele sem estilizar, para vocês verem como é que vai ficar a imagem. E aí a gente estiliza ele, tá? Pronto, nós temos essa imagem aqui, tá? O que que eu quero fazer com essa imagem? Eu quero deixar, sabe assim, a imagem igual ela fica no nosso WhatsApp, redondinha? É isso que eu quero fazer, tá? E é isso que eu vou fazer com vocês. A gente vai deixar ela daquele formato, redondinha. Então, style, uma body height. E aí eu vou dizer que é de quê? De 50%. Vamos rodar aqui. Não está legal ainda. Está muito grande, certo? Ó,
Ele ficou arredondado? Ele ficou arredondado, mas não tá legal ainda. O que que eu vou vir aqui? Vamos quebrar aqui, gente, porque espaçamento que eu tenho aqui para digitar o código é muito pouco, tá? Bora lá. Bora, tá? Eu tô criando uma imagem, tá? Com o nome image.jpg, tá? E eu tô criando bordas arredondadas, tá? Para formar o quê? Um ciclo. É isso que eu quero fazer, tá? E aí eu vou dizer para ele que a largura vai ser de 150 pixels e a altura também vai ser de 150 pixels, tá? Então, a largura e a altura também são de 150 pixels. Agora, olha só como melhorou e muito a nossa imagem, tá? Então, eu espero, gente, eu vou dar aqui um quanto mais, para vocês poderem enxergar aí, bonitinho. Isso foi tudo que a gente fez utilizando o CS, utilizando a primeira forma de utilizar o CS, que é o Align CSS, tá? E eu espero que vocês tenham entendido como utilizá-lo, tá? Bem, a gente vai continuar trabalhando um pouco assim, depois a gente vai passar para a segunda forma, depois para a terceira forma, tá? Então, essa aula eu sei que ficou muito longa, mas aprendemos basicamente, não vou dizer tudo, porque sempre tem algo para se aprender, mas basicamente tudo sobre Align CSS, tá? E, de coração, eu espero que vocês tenham, e aí eu vou colocar aqui, caso alguém não tenha feito, copia, gente, pelo menos a sintaxe, tá? Para você lembrar como é que utiliza. E copia isso daqui, assim, é para vocês mesmo, gente, para que vocês lembrem, entendeu? Fica uma colinha para vocês, tá? Então, eu quero definir a cor de texto, não lembro qual é a propriedade. Vou aqui, olha, é o colo. Quero definir a cor de fundo, vou cair, olha, que vejo que é o colo, tá bom? O que, que o font family faz, o que o font size faz, o que a margem faz, o que o pad faz, o que o width, o en, e enfim, o que, que isso aqui faz, entendeu? Então, bem, aí é uma sugestão minha, né? Eu acho que é válido vocês copiar, tá? Mas caso também não queira, tudo bem. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!